Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana. E hoje eu trouxe aqui para conversar comigo o escritor e professor André Rossi Canals. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pela acolhida e pela oportunidade de mostrar o meu trabalho como professor, como escritor. E com muita satisfação, aceito o convite e essa boa acolhida, Muito obrigado. Mas hoje a gente precisa falar sobre poesia, Porque o André já é um escritor, já faz bastante tempo, André? Quantos anos? 10 anos que publicou o primeiro livro, isso? Isso, eu publiquei Escolas Esparsas. Escolas Esparsas, é um livro de crônicas, eu coloquei muito aí a minha experiência como professor, em sala de aula, pequenas histórias curtas dessa minha experiência e do trabalho com os alunos, com crianças e jovens, nas minhas aulas de geografia principalmente. Professor de geografia, Uhum. E situações de sala de aula e também a problemática da relação professor, aluno, família, esse comportamento, a questão de estudar, de vivência, de querer aprender, Eu acho que o mundo sempre teve pessoas com vontade de ensinar, mas a questão de aprender daí é mais complicado. Nem todos querem aprender. Então a gente tem... O primeiro livro foi esse, Escolas Esparsas, de crônicas. Aí você lançou o segundo livro, que aqui já é um romance? É uma romance, novela? As Cartas da Fazenda. Aí eu assino André Rossi Canals, mas hoje eu assino André Luiz Rossi Canals, E então, As Cartas da Fazenda é uma história, de uma mulher com um filho, vai perdendo, seus entes queridos, e o filho, não, com problemas, de pertencimento à família, então se envolve em situações com a drogadição, e os pais, com o marido dela ainda estava vivo, resolveram fazer um tratamento com o filho, lhe colocaram numa fazenda de recuperação, E o problema daí, a distância, então dificultou também ele, poder se recompor, como ser humano, o filho, o rapaz, e aí ele, para poder se comunicar, escreve cartas da fazenda, que dão título da fazenda, ao livro, para a sua mãe, se desculpando, se justificando, mas no final, na história, essas cartas têm problema de chegar até a mãe, E agora você está fazendo um livro de poemas, isso? Isso. Então, saiu da crônica para o romance e agora então para a poesia. Para a poesia. Como é que foi essa caminhada, assim, por quê? Assim, as poesias eu comecei... eu fiz um curso de escrita poética, online, porque era época de pandemia. Aí é um momento assim que minha vida estava mudando, Então eu acumulei conhecimento, sempre li desde criança, já fui para a escola já sabendo ler e escrever. E o meu pai, eu perdi o pai muito cedo, eu era bebê, e ele era um grande leitor, E eu me voltei daí para a minha vida, para o meu interior, E já estava assim pensando recompor a minha vida, Estava num momento de crise, E me voltei para o interior e comecei, a querer conhecer o pai mesmo, E a ler os livros que ele lia, Ele era muito estudioso, de ciências espíritas e esotérico, E eu também me voltei para isso, Hoje eu sou terapeuta integrativo, trabalho com reiki, meditação, e me veio uma intuição, de que eu deveria escrever poesia, a partir também do curso, de escrita poética. As coisas se juntaram. As coisas se juntaram. O curso deu a parte mais técnica. E foi brotando, Então, naquele período, da pandemia, que a gente trabalhou bastante em casa, com o professor, aulas online. Então, eu tive um tempo, assim, dessa mudança de vida, que eu estava tendo.
E veio, né? Brotaram coisas assim, escritas curtas, né? E o do conhecimento que eu tinha veio, né? Escritas assim bem fundamentais, profundas, né? Não sei se eu posso ler, dar um exemplo, né? Já tenho o título do livro de poesia. Já tem, né, o título? E qual Estrelas Riem dos Dragões. Estrelas Riem dos Dragões. Olha que dragões, título, né? Um título então, bem poético, metafórico mesmo. Tem previsão mais ou menos para o lançamento? Sim, vai sair este ano eu ainda? Prefiro em outubro, já na Feira do Livro, né? Se conseguir. Se conseguir terminar de fazer a edição, mas tá na edição final, já está fazendo a preparação e tal. Isso, tá. Já tem os textos escritos, no caso? Sim, já tem. E demorou quanto tempo mais ou menos essa escrita? Essa escrita aí levaram 2 anos, né? Em 2021 já tinha um bom número, né? E escrevi no caderno a lápis, né? Eu acho que é uma coisa mais profunda, assim, mais pessoal, né? De buscar no interior da gente a questão da vida, né? E a visão de mundo, né? A geografia dá uma visão de mundo, então... Primeiro era a época da pandemia, né? O título eu mudei, né? Eu quis fazer uma coisa de mundo recluso, né? O ser humano ficou recluso, né, nesse período, mas não parou de trabalhar, de fazer a vida difícil, né? Então coloquei muito nas poesias, né? É interessante como até hoje ainda a gente sente os efeitos da pandemia, né? Isso. E trabalhos sendo lançados que foram gestados durante a pandemia, né? Ou que começaram naquele período de tal forma que aquele momento de isolamento marcou as pessoas, né? Sim. Porque, como você disse, naquele momento as pessoas foram meio que obrigadas a olhar para dentro de si, né? Isso. E a questão da estrela, extremas, né? Estrela, de buscar uma luz, né? Para sair disso aí, né? De revolucionário, né? Eu sempre... durante a vida, né, e durante o magistério também, que a gente precisa revolucionar, mudar, né, mudar a maneira, né, de ensinar, né, e escrever. Eu acho que o ato de escrever, sempre gostei de escrever e de ler, então isso veio à tona para mim, né, até como professor, né, me aposentei com 35 anos, né, como professor. O primeiro já foi em função do ser escola, professor, né, escolas esparsas, né. E aí que o mundo estava sofrendo uma revolução, né, na natureza, né, vinha as doenças, né. Hoje nós estamos, né, num momento muito crítico, um momento de crise, né? De crise. Momento de gripes, inclusive, eu estou gripado. E essa situação no nosso estado, isso aí também sim, muito, né? O alagamento, né? E colocando também essa situação do nosso estado, eu quero chamar a atenção num livro que eu escrevi, um conto, né, Águas da Alvorada, na 15ª Antologia Internacional Palavra do Terceiro Milênio, né, de uma editora, Fênix Editora, né, de São Paulo, né, Águas da Alvorada. Na época, 2016, teve uma enchente em Alvorada, ali na região metropolitana de Porto Alegre. E me tocou muito essa questão, né, de pessoas perderem vida, né, e eu escrevi um conto também, né, e hoje, voltando isso... vendo de novo isso, né? Isso, vendo de novo, então, acho que... E era uma época também que eu estava, né, de mudança de vida, e as coisas brotavam e eu escrevia e anotava. Né? A literatura tem muito a ver com esses momentos de crise, né, de você tentar superar as crises através... da escrita, até como uma forma de terapêutica, acredito eu, né? Isso, tem esse lado terapêutico da escrita. Uma coisa que me chamou bastante atenção também é que geralmente os escritores com quem eu venho conversando nesses tempos de programa, que desde que eu assumi o programa, ou geralmente são relacionados à medicina, né? Ou são relacionados muitas vezes a profissão de professor, são professores. Sim. Qual que tu acha que é a ligação que existe entre ser professor e ser escritor, digamos assim? Que, aliás, o teu primeiro livro foi tirando experiências da sala de aula. Isso. Né? Daí fazendo criações, né, de situações, vivências, né? E também da nossa preocupação em que as pessoas aprendam. Né? Mas tu acha que o conflito acaba estimulando esse aspecto eu quero escrever, quero ser escritor, claro que eu já trabalho com as letras ali e tal, né?
professor, obviamente, precisa ter essa formação, né? Sim. Mínima na escrita, na leitura, Isso. mas também tem aquela questão do conflito, né, da sala de aula. As experiências se juntam, né? E essas experiências elas ficam muito fortes, né, no professor, né? Porque daí a gente sente, né? A gente se preocupa em que a criança tenha tempo, se preocupa também com a família, né? Que cria uma situação de aprendizagem em casa, né, que é o futuro das crianças. Muitas vezes não filho, acontece, né? Não acontece e a gente cria um sentimento, assim, fica meio sentido triste, né, de isso não acontecer, né, a aprendizagem não acontecer. E fazer registros. Né, o professor tem que fazer registros das suas aulas, né, tem uma cobrança, né, e eu acho que também faz parte do seu ofício, né, da coordenação pedagógica, né, da Secretaria de Educação, dessas exigências. Então eu daí passei a registrar, né, porque isso era muito meu também, da minha preocupação. Eu sempre li, né, e buscando até dar um valor, né, de ensinar maior, mais profundo, né, criar uma situação de aprendizagem na sala de aula, que isso aconteça, né, e valorizar, né, o trabalho também, o estudo do aluno, né, que também valoriza o meu trabalho, né? Ele aprendendo valoriza o meu trabalho. É uma situação de busca de valores. São, né, duas vias ali. Adquirir o conhecimento, né, é inerente ao ser humano, ele precisa disso. Outra coisa assim, que me chama a atenção é que a gente está num tempo que se investe muito nas tecnologias digitais, né? E alguns países já estão retrocedendo. O Brasil, não sei qual escritor que falou, eu acho que foi o Nelson Rodrigues, né, que ele escreveu que a novidade, quando chega no Brasil, acho que foi ele, não tenho certeza, não lembro. Mas ele escreveu que quando a novidade chega no Brasil, ela já é velha. Né? Sim. Infelizmente, né, a gente tem muito isso aqui no nosso país. Então a gente agora tem toda uma campanha de digitalização e tal, enquanto outros países estão retrocedendo, né? Os países europeus que já fizeram isso muito antes do que nós. A Finlândia, né, está fazendo isso. Está retrocedendo, está voltando atrás, voltando nessa questão do aspecto digital da educação, né? Voltando cada vez mais para o meio físico. Você acha que o meio físico ele ainda é importante? É muito importante, sim, né? Porque a gente volta lá nas nossas origens, né? A primeira escrita foi na pedra, né? Os registros, né? As caminhadas do ser humano lá na pré-história ou a chegada também da antiguidade, né? Então a primeira meditação do ser humano foi ele escrever, fazer sinais, códigos na pedra, né? A escrita das cavernas eram para ele não esquecer seus caminhos, era um registro dele. A gente tem que voltar a isso, né? Então, eu escrevendo no caderno, né, os poemas, meus primeiros poemas desse livro, né, eu escrevi em caderno, né? Porque a lápis, o grafite é uma energia, né? Tu sente a tua escrita, né? Digitar, você dá o toque e depois esquece, né? Ler no celular, né, estudar no celular, no computador, tu não registra. Né? Agora, no caderno, você vai fazendo resumos e você, né, isso aqui também é uma vida minha como terapeuta agora, né? O estudo que eu fiz, né, de Reiki, meditação, foi fazendo anotações, né, em cadernos, estudando, fazendo resumos, tirando da tela, né, mas anotando no meu caderno, uma coisa muito pessoal daí, né, tu vai aprendendo, né. Tem, assim, vídeos que aparecem, publicados aí, qual é a maneira, né, o entrevistador, qual é a maneira de estudar mesmo, né, daí tem, eu não me lembro o nome, né, do palestrante, ele disse, não, escrever. Porque tu ativa muitas áreas mais no cérebro. Sim, com a escrita, isso, né, a punho do que digitando simplesmente, né? E eu acho que também essa questão do livro físico tem muito essa questão do toque, né? Porque uma coisa é você apresentar, por exemplo, aqui um livro digital, né? Outra coisa é você ter o livro na mão para você pegar. Isso. E me parece que os cérebros dos jovens, eles respondem muito mais a esse aspecto, inclusive físico, do toque do que no digital, né? Eu acho que o livro impresso também respeita o leitor, né? Eu imagino, né, o leitor, então,
ele indo ler, ele senta no seu tempo, ele lê, ele grava, ele fecha o livro, pensa naquilo que ele leu, né, uma coisa mais dele. Eu publico minhas leituras, né, no Instagram e no Facebook, né, e eu estou colocando lá, ler é terapêutico. Né, então é uma chamada assim, né, de que eu faço. Os livros que eu leio são livros físicos. Né, muito mais que eu digital. acho que é uma coisa bem pessoal, acalma, a pessoa aprende mais. Se ela quiser revisar, ela vai e volta a hora que ela quer, né? E não precisa ligar na luz, né? Não é um aparelho que tu liga na luz, faltou luz, você não tem a leitura mais, né? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os teus poemas, né? Quero que tu apresente também o poema que você mencionou ali, certo? Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu estou conversando aqui com o professor e escritor, né, André Rossi Canals. Como é que é o nome mesmo? Agora eu assino André Luiz Rossi Canals. André Luiz Rossi Canals, né? Isso. Essa mudança de nome tem muito a ver também com a mudança da personalidade do escritor, né? Sim. Porque conforme você vai passando pela vida, evoluindo, você vai se modificando também, né? Sim. E, inclusive a tua escrita se modifica, né? Uhum. O André Luiz, né? O André Luiz, mais assim, porque eu me tornei mais espirituoso, né? A partir, né, da pandemia, né? Eu comecei a olhar mais para mim, para dentro, né? E eu acho que a poesia também é um olhar para dentro do escritor, que faz também o leitor olhar para dentro de si, né? Para as emoções, né? Eu vejo a poesia como uma música, né? Ela tem um som, uma sonoridade, uma coisa muito boa, né? Eu acho que a poesia traz um outro mundo para uma outra as percepção, pessoas, né? Uma percepção outra forma melhor, né? Mais leve, mais solta, musical, né? E falando em poesia, você pode ler para nós uma pequena amostra aí que você mencionou antes, né? Então, esse poema, ele faz parte do livro que está sendo finalizado, né? Que é um livro chamado Estrelas Riem dos Dragões. Estrelas Riem dos Dragões. É uma imagem muito bonita, realmente. Despertar, né? Vai ser, eu acho, um dos primeiros poemas do livro, né? Assim, dando uma abertura. Despertar. Não perco a chance de soltar asas, pulando varais, flutuando na vida, vencendo o mar. Não perco a chance de ser feliz, de viajar ao infinito, ver o que não quis. Não perco a chance de conter o grito, firmar o punho, olhar distinto. Não perco a chance de curtir o sol e horizonte, de erguer a cabeça, meditar na ponte. Sim, não quero a tristeza, nenhuma fome, digo e não minto, de que não passo de oportuno faminto. E faminto pela poesia. Faminto, pela expressão poética. Isso, por assim, uma vida melhor, né? Por isso despertar. Né? Assim, eu sempre... os dragões aí, né?
representa, no título do livro, representa essa vida difícil do trabalho, né? Na época as pessoas, né, têm elas vão habituadas, né? A vida sempre é a mesma, né? Trabalhar, ganhar vida, ganhar dinheiro, ficar rico, de desejar coisas materiais, o dragão, né? Mas tu precisa ser estrela. E quando tu se torna estrela, tu muda de vida, tu vai, né, ler uma poesia, escuta uma música, né, vê o mundo, sai para ver o sol. Sai um pouco da boca do dragão, né? Isso, exatamente, né? Então eu tinha na época assim, durante o magistério eu tive eu fui ativista revolucionário, né? E como professor de geografia a gente quer que o mundo mude e se torne melhor, né? Que tenha, a gente evoluiu, mas o ser humano precisa revolucionar, continuar essa evolução, né? E é o que não está acontecendo, né? A gente nasceu num século, né, de guerras mundiais, né? E as guerras continuaram no século XXI. Então esse mundo está difícil, né? Então, só que quando a pessoa muda, né, as estrelas riem, né? Nós precisamos ser estrelas. Mas aí, ter esse despertar, né? A gente entra no aspecto de que, na verdade, a revolução ela é sempre individual, talvez, né? Porque não existe revolução coletiva. Ou pelo menos todas as revoluções coletivas que existiram criaram mais problemas do que soluções. Isso. Né? Tanto as de esquerda quanto as de direita, né? Isso. E assim, ó, o século XX começou uma revolução científica e tecnológica, né? Mas ao mesmo tempo trouxe armas de guerra, né? Quer dizer, destruição, né? De destruição, né? Então, e eu acho também que aproveitar essa mudança de século, também esse período, né? Para mudar de vida, né? Essas crianças que hoje estão vindo, né? As crianças hoje elas estão questionando ao mesmo tempo, elas estão vindo, né, mais ágeis, né? Então a gente precisa assim, não só mostrar, né, a tecnologia, né, o computador, o celular para elas, né? Mostrar um outro mundo, né, que elas sejam estrelas, né, para rir dos dragões durante a vida dela. É que talvez a gente tenha um problema também na educação, que a educação está voltando cada vez mais. Na verdade, ela sempre foi voltada, pelo menos aqui no Brasil, me parece, né, para o mercado do trabalho, né? Sim. Muito mais para o mercado do trabalho do que para qualquer outra coisa, né? Com aquela velha promessa que você trabalhando, estudando muito, você vai ganhar um dinheiro enorme. Sim. E aí automaticamente você tendo dinheiro você vai ter uma vida feliz, né? Mas isso é uma grande falácia, né? Sim. Eu acho que, eu não sei se você concorda como geógrafo, como professor de geografia, como escritor, mas isso é uma grande falácia, você viver a vida toda correndo atrás de dinheiro, simplesmente, né? E a maioria, e o engraçado é que a maioria, na verdade, nunca consegue, né? Sim. É como ganhar na loteria, né? Todo mundo vai lá, continua tentando, se matando, mas os que conseguem é um que outro. As pessoas deixam de viver aquilo que deveriam viver nessa corrida maluca, né? Sim. E também não conseguem aquilo que que fizeram-as acreditar que elas deveriam querer, né? E ali no final do poema eu acho que reflete bem isso, né? Na verdade, eu não passo de um oportuno faminto, né? Eu aproveito uma situação, né, mas só para satisfazer o meu ego, né, e não olho para os outros com outro olhar, né, com um olhar de estrela, né, não tem luz nenhuma. E nem para si mesmo. E isso para a gente mesmo. Então, essa volta para o interior, né, eu acho que a poesia me trouxe muito, né, de eu olhar para mim mesmo, que eu posso, né, me tornar uma pessoa melhor, né, e deixar de buscar coisas materialistas, né, mas uma coisa mais espiritual, olhar as emoções, né, e eu acho que a sala de aula também, muitas vezes eu avancei, mas também retroagi, né, nas minhas aulas, né, que fazer uma autocrítica, isso é importante, né, não a crítica para os outros é fácil, né, daí cria conflitos, né, mas não. Tornar assim que eu seja, né, um instrumento que contribua, né, que para uma sociedade melhor, para meios melhores, né, mais solto, mais leves, mais saudáveis, né.
Mais humanos em Mais si, humanos também. E menos competitivos. Isso. Eu acho que a lógica da competição está muito aliada a essa questão do dinheiro, né? Sim. O dinheiro pelo dinheiro, né? Da técnica pela técnica. Isso, né? Mas a técnica nunca tem fim. Né? Uma técnica leva a outra técnica, que leva a outra técnica, e tu vai... Sim. Tu entra no rolo e não sai mais, né? Isso. E como é que, assim, essa caminhada do teu lado espiritual auxiliou nesse sentido? Acho que teve influência também na poesia, a poesia influenciou o lado espiritual, as duas coisas se influenciam mutuamente? Vieram juntas, né? Vieram juntas. Assim, tem muito a ver, assim, porque eu tive um pai, né? Mas tive que me buscar para ter um pai, né? Um outro pai, né? Dentro da família, né? Mas também o que me ligou bastante, esse pai que eu não tive, né? E soube que ele era uma pessoa que buscava um mundo interior, né? Ele era místico, então isso eu tentei conhecer melhor isso, né? Pesquisar, né? Quem era esse pai, né? O senhor Heitor Rossi Canals, né? Que eu não conheci. Isso me despertou bastante esse lado espiritual. A busca pela origem, né? Pela origem, isso, né? E para poder, hoje se fala muito honrar os pais, honrar os ancestrais, né? Mas agora, que ancestrais são esses, né? Então fui em busca disso, né? Foi um período da minha vida, né? Até quando eu tive a coragem de lançar meu primeiro livro, né? Eu já comecei isso, né? 10 anos atrás, né? Então, quem sou eu, né? E também era um sonho, né, de juventude, né, um leitor voraz sempre fui, né, mas eu posso ser um escritor, posso, né, mostrar quem eu sou para as pessoas através da escrita e também o que eu penso, né, criar, né, não só ler o que os outros escreveram, mas eu criar leituras para as pessoas, né, contribuir para uma vida melhor das pessoas também, né? Então esse caminho espiritual, né, de buscar as emoções, cuidar, né, não só mental, mas cuidar do coração, né? Isso eu acho que esse primeiro passo, assim, é um dos passos mais difíceis da carreira do escritor, né? Isso. De tu conseguir se jogar, né? Jogar as cartas pro destino. Isso. E dizer, não, agora eu quero ser escritor. Foi muito difícil para você? Se levou muito tempo ou foi rápido? Não, levou um tempo. Faltava coragem mesmo. Assim, porque eu fui fazendo ensaios, né? Antes até de 2015, que eu lancei Escolas Espartas, antes disso, né? E já vinha guardando isso, até a escolha da profissão, né? De fazer uma licenciatura, né? Para poder lecionar, né? O primeiro eu queria fazer assim, antes de fazer a faculdade, não preciso fazer letras então, né? Mas eu não me via professor, né? Assim, eu não me via professor. Mas daí então busquei geografia, né? Porque a geografia dá um conhecimento amplo. Até num dos livros que o meu pai lia, né? De mestres indianos, né? Dizia, mas para tu buscar as pessoas fazendo coisa espiritual, né? Que conhecimentos precisava ter, né? Além de psicologia, filosofia, né, religiões, leitura disso, a pessoa pode fazer, dentro das ciências normais, geografia dá um conhecimento amplo, né? Então fui para isso, né? Para poder escrever eu precisaria aprender bastante coisas, né? Conhecer o mundo, né, sem sair da cadeira e de um livro, né? Então a geografia fez isso, dá uma gama de conhecimento, né? Eu preciso saber alguma coisa para poder depois colocar no papel. E deu certo. Deu certo. Tu deu essa visão, até pelos aspectos políticos e humanos, né? Porque dentro da geografia tu vai ter a parte da geopolítica, né? Isso. Eu acho que traz muitas essas questões que você mencionou a respeito da guerra, a respeito de como, na verdade, o ser humano ele evolui em termos materiais, tanto que eu acho que, não sei se é a sua opinião enquanto estudioso de geografia, né? Mas hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o mundo está materialmente muito melhor do que era no passado. Sim. Eu estava lendo esses dias um texto que dizia, de um psicólogo, inclusive, que ele dizia que hoje em dia uma pessoa ela tem média, né, de classe média ali, média baixa, ela tem muito mais recursos do que às vezes um rei tinha
né, há algumas centenas de anos. Né? Sim. Então, materialmente nós evoluímos muito, mas espiritualmente, mentalmente, nós ainda continuamos atrelados a formas arcaicas. Né? Humanamente a gente não está fazendo, né, uma distribuição, né? Porque uma boa distribuição, né, a desigualdade aumenta à medida que a humanidade em geral consegue esses bens materiais, né? Por exemplo, a informática, toda essa tecnologia nova, é uma maravilha, né? Imagina, hoje a Índia está mandando telescópio para a Lua, né? Então, umas coisas assim, né? Em 69 já o homem já foi para a Lua, mas aqui, né? E veja agora essa destruição, né? Hoje nós temos as cidades mais ricas, a maioria das cidades mais ricas, né, do Rio Grande do Sul debaixo d'água. Então, para que serviu toda essa riqueza? Essa tecnologia não serviu para prever essa catástrofe? Ou para... E agora as pessoas, né? Então, o homem cresceu materialmente, mas agora está sendo destruído. No século passado, com armas, se destruiu todo esse crescimento material do humano, né? Ele está se autodestruindo. Né? Talvez o grande problema nesse momento, a partir daqui, seja justamente o problema ambiental. Né? Talvez não sejam nem as guerras, porque o problema das guerras nós já tivemos, mas nós continuamos a desprezar o meio ambiente. Mas é um sinal, né? A natureza dá sinais, né? O cuidado, né? A falta de ecologia, as causas aí desses desabamentos, né? A serra também, os rios levando terra, tudo alagando e deixando as pessoas, né, debaixo do barro praticamente também, né? Mas o desmatamento, né? Quem olhou para o desmatamento e os ecologistas alertaram já, mas não, ninguém ouviu. É como se a gente se visse fora da natureza, Isso, de nos vermos fazendo parte da natureza, que é aquilo que nós somos. Né? A conversa está muito boa, nós temos que encerrar, infelizmente. Isso. E fica já a promessa aí, né, de que quando você lançar o livro de poemas, vem aqui no programa para a gente fazer também um programa só sobre esse livro aí, né? Isso. Certo? Então os leitores ficam no aguardo. Muito obrigado. E eu que agradeço, Aleixo, essa oportunidade, né? Sou muito grato mesmo, profundamente, né? E dessa valorização, né, do meu trabalho como escritor, né? E completando 10 anos, né, de carreira literária, né, ser brindado, né, com essa entrevista. Né? Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.